Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 29 ao 31, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. 1 Samuel, capítulo 19. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afec, e os israelitas acamparam junto a uma fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram adiante por centenas e por milhares, mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda com Aques. Então disseram os príncipes dos filisteus: O que fazem estes hebreus aqui? E Aques disse aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nestes dias ou nestes anos, e nele não achei falha desde que veio a mim até este dia? E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele, e os príncipes dos filisteus lhe disseram: Faz retornar este sujeito para que ele possa ir novamente ao seu lugar, o qual tu lhe indicaste, e que ele não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja ele um adversário para nós. Pois por meio de que ele se reconciliaria com o seu senhor? Não seria com as cabeças desses homens? Não é este Davi de quem cantavam uns aos outros com danças, dizendo... Então Aques chamou Davi e lhe disse: Certamente, como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e a tua espada, comigo, no exército é boa na minha visão. Pois não encontrei mal em ti desde o dia da vinda até mim, até este dia. Todavia, os senhores não te favorecem. Pelo que agora, retorna e vai em paz, para que tu não desagrades os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aques: Mas o que tenho feito? E o que encontraste tu no teu servo desde que tenho estado contigo até este dia, para que me impeça de lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aques respondeu e disse a Davi: Eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora, levanta-te cedo pela manhã com os servos do seu mestre que contigo vieram. E tão logo estejais de pé pela manhã e tenhas luz, parte. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã para retornar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Primeiro Samuel, capítulo 30. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido Ziclag, e a queimaram com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Rogo-te que me traga aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: Persegue,
pois tu certamente os alcançarás e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiam atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu. E o fizeram beber água, e eles lhe deram um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água havia 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: A quem tu pertences, e de onde és tu? E ele disse: Eu sou um jovem do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas, e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: Podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: Jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi o feriu desde o crepúsculo até ao anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levaram adiante daquele outro gado, e disse: Este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais ele também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele os saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: Como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. Então disse Davi: Vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois quem vos atentará nesta questão? Mas como é a parte daquele que desce à batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão parte. E assim foi daquele dia em diante. Ele fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel até este dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, aos seus amigos, dizendo: Eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor. Para aqueles que estavam em Betel, e para aqueles que estavam no sul de Ramote, e para aqueles que estavam em Jatir, e para aqueles que estavam em Aroer, e para aqueles que estavam em Zifimote, e para aqueles que estavam em Estemoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam nas cidades dos Jerameelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Orma, e para aqueles que estavam em Boraçã, e para aqueles que estavam em Atasse, e para aqueles que estavam em Hebrom,
e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. Primeiro Samuel, capítulo 31. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Aminadab e Malquizua, os filhos de Saul. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram. E ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem e de mim abusem. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus homens juntos naquele mesmo dia. E quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale, e aqueles que estavam no outro lado do Jordão, viram que os homens de Israel fugiram, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E eles cortaram a sua cabeça e removeram a sua armadura, e a enviaram à terra dos filisteus ao redor, para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. E eles puseram a sua armadura na casa de Astarote, e prenderam o seu corpo à muralha de Bet-seã. E quando os habitantes de Jabes-Gileades ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda e pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-seã e vieram até Jabes e ali os queimaram. E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Concluímos mais um dia de leitura programada no nosso plano de leitura bíblica e concluímos a leitura de mais um livro da Bíblia. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Lembre-se de deixar o seu like se você está fazendo essa leitura juntamente conosco. Mas se você chegou aqui agora e quer fazer a leitura bíblica e gostaria de ter esse acompanhamento da palavra, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. E você pode fazer o download do plano no link que está na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.